A tristeza, ela é natural, ela é saudável, Sim. ninguém quer sentir, mas você agora vai entender que existem 2 tipos de tristeza. Lembrando que a tristeza natural que Deus criou, que faz parte de mim, de você, essa tristeza é saudável. Existe a tristeza saudável e a Ok. tristeza patológica. Patológica, ok. Dulce, agora vamos entender. Eu quero que você identifique, porque aquilo que você identificar, você vai precisar resolver. Por que nós temos que falar sobre isso? Porque a tristeza é um sentimento que gera muito sofrimento nas mulheres, porque muita mulher cristã, que ora, que jejua, mas não entende por que vive triste. Pede para Deus tirar, não tira do coração, Deus não tira. Não é que Deus não tira, Sim. é que você tem que saber lidar com a tristeza e nós vamos te ensinar aqui. Você tem que saber viver com a tristeza, mas calma. Não é viver triste a vida inteira, é sentir tristeza, Vai na ter que verdade. conviver com Você ela, vai ter né? que conviver, Isso. porque a tristeza você vai entender o quanto ela é importante. Mas vamos Muito, falar nossa. da tristeza saudável? Ok. Primeiro, a tristeza saudável, ela sempre vem com um motivo aparente, geralmente. Exemplo, Vinícius, a gente discutiu e eu peguei pesado com você. Falei algo duro pra você. E eu vi que você ficou muito chateado e você fala pra mim, olha, eu tô magoado com você, você me feriu. Eu vou ficar tão triste, a tristeza, que vai me fazer pensar sobre a minha atitude com você e que eu tenho que mudar. Olha, então a tristeza tem um fundamento A aí. tristeza, ela tem uma função, querida. A tristeza não é para acabar com a tua vida, não. Ela só destrói a sua vida se você assume ela como o teu sofrimento emocional, o teu sofrimento de estimação. Eu vou cuidar da minha tristeza como eu cuido do meu cachorrinho. Não! A tristeza, ela faz parte, porque a tristeza saudável, ela vem com um motivo aparente, uma discussão. Sim. Eu feri você, então logo isso mexe comigo, me faz, e além de mexer comigo, me faz um outro processo de reflexão sobre o meu comportamento, sobre o que eu fiz com você. Ok. Então, a tristeza saudável, ela tem uma função. Ela nos leva a estados de reflexão. Ela nos leva a amadurecimento. Quantas coisas que a gente fez que a gente não ficou chateado com o outro, Vi? Nossa, e sabe o que me faz pensar? Lembra daquele filme Divertidamente? Sim. Gente, vamos falar aqui, porque esse filme é muito bacana. É uma graça. Se você ainda não assistiu, nós recomendamos que você assista. Isso. Inclusive, quando nós estamos atendendo algum trabalho, algum casal em trabalhos terapêuticos, nós recomendamos também que os casais assistam esse filme. Por quê? Ou até mesmo nos trabalhos individuais. Eu recomendo, quando eu vou atender homens, individualmente, eu recomendo esse filme. Nós percebemos que a tristeza, nesse filme aí, Divertidamente, se você não assistiu, assista. É muito bom. A tristeza tem um papel fundamental. Então a gente percebe a alegria querendo dominar toda a situação, quando na verdade a ficha dela cai e ela fala, não, essa situação só vai ser resolvida se a tristeza entrar em cena. Exato. E aí a gente traz a importância do sentir, né? Isso é até bom nós falarmos sobre isso. É importante que nós sintamos a tristeza. Temos que sentir. Né? Então, às vezes, a gente fica triste, fica frustrado com algo. Muitos homens, amor, lidam com isso. Você que é casada, minha irmã, e você percebe isso no seu marido, é normal. Muitos homens, para se defender do sofrimento, eles decidem não sentir. Claro que isso traz um efeito colateral enorme. Enorme. Então, o homem fica afastado, não se conecta com a esposa, não se conecta com as pessoas. Quando ele tá triste, Quando saudável. ele tá A tristeza saudável, você tá dizendo. Não, tô falando assim, ó, o homem que tem a tristeza e ele usa como defesa o não sentir. Entendi. Isso tem, então assim, muitos homens aprendem a fazer isso. Né? O efeito colateral, a parte ruim disso é que eles aprendem a não entrar em contato com o sentimento, logo eles não se tornam empáticos com as esposas, e eles esperam que as esposas reajam da mesma forma. Então, tem um problema, como é que lida? Não, deixa esse problema para lá, vamos seguir a vida aqui. E não é assim. Se você tem um problema e você se entristeceu, para você encerrar aquele ciclo, você precisa sentir a dor, sentir a tristeza. Sim. Então, a gente usa esse filme. Por que eu tô falando isso? Porque a gente usa esse filme também para mostrar a importância de sentir a tristeza. Exato. Agora, o que não pode acontecer é, eu sinto a tristeza, eu estou frustrado, aconteceu algo, e para me proteger, para lidar com esse problema, eu não vou sentir, eu vou negar a tristeza. Entende? Eu vou ser racional. Sim. Muitos homens se orgulham disso, eu vou ser racional. Não, minha esposa,
ela é muito vítima. Por quê? Porque ela é muito emotiva, ela é muito emocional. Eu sou mais racional. Para mim, eu gosto de analisar os fatos. Pelo amor de Deus. Os fatos só fazem sentido quando eles têm a coloração da emoção. Precisa. Entre elas, a tristeza. Então, sentir tristeza faz todo sentido. É ótimo para você encerrar o ciclo. Ó, é ótimo para você encerrar o ciclo Atrás depois a gente os motivos. Tá bom, então vai. Mas isso é muito bom pensar, porque assim, depois a gente traz o porquê é bom sentir tristeza. Isso, tá? Porque é importante lidar, né, ali com a tristeza, né? Vamos seguir o roteiro. Vamos, né? Tá tudo bem, tá tudo certo. Tá certo. Mas é importante você falar que é bacana trazer isso, que a tristeza, ela faz parte, porque como ela vai te levar à reflexão e você estiver no encerramento de um ciclo, você vai refletir sobre tudo que você viveu triste. Quem que reflete sobre a vida alegre? Não, peraí. Vamos combinar, né, gente? Alegria, prazer, êxtase. Te leva a uma reflexão da vida? Reflexão. Que você tem que mudar, que você tem que se transformar, que você tem que se desenvolver, melhorar como pessoa. Imagina. Não. Você tá feliz, você acha que você tá por cima da carne seca. Ó, vamos pensar aqui em uma festa, numa rave, em uma festa de jovem. Tá todo mundo lá pulando. Tá. Você acha que tem alguém refletindo sobre a vida ali? De jeito nenhum. Não. Em uma festa, num casamento. Você acha que tem alguém refletindo? Talvez a mãe do noivo, talvez até fique pensando, puxa vida, meu filho foi embora, né? Vai embora. Aí, em alguns casos, a mãe da noiva. Mas os cônjuges não estão pensando sobre isso, não. Os convidados querem comer. Verdade. Então, assim, ó, em festas, quando você está em êxtase, você não reflete sobre a vida. Sobre nada. Você não reflete sobre nada. Você só quer aproveitar aquele momento, acabou. Nós trabalhamos com família. Sim. Imagina um caso de traição. Isso. Quando você está no ato conjugal traindo o seu cônjuge, você não fica pensando, refletindo sobre. De jeito nenhum, tá no prazer. Quando é que a ficha cai? Quando os dois chegam no orgasmo, aí quando dá aquela baixou, aí começa a pesar a consciência. Por quê? Porque antes era só prazer. No prazer não tem transformação. Então era dopamina, era o que mais? Dopamina, serotonina, enfim. Neurotransmissores importantes. Isso, neurotransmissores. Aí vem a endorfina também, né? Depois vem a endorfina, que dá aquela... Aí baixa adrenalina. Aí vem a endorfina, aí começa. Fiz besteira. Caramba. Ou seja, acabou o prazer, acabou o êxtase, aí você começa. Aí vem a tristeza. Vem a tristeza porque, puxa, não devia ter Aí a tristeza vem e fala assim, ó, tá vendo? Que M você foi fazer aí agora? Exatamente. Então, o que nós precisamos entender? A tristeza, ela nos leva... Ela tem o seu papel. Ela tem o seu papel para te ajudar a refletir sobre você, sobre a vida, sobre os seus relacionamentos. Eu trabalhei com uma mulher em que a irmã dela faleceu de câncer, ela acompanhou todos os últimos momentos de vida e ela desse jeito, declara. Eu sempre fui uma mulher muito difícil. Sempre uma mulher de confronto. Eu nunca aceitei que as pessoas discordassem de mim. Eu sempre briguei, eu sempre discuti. Sempre fui uma pessoa muito difícil. Mas depois que eu vi, Dulce, a minha irmã morrer, e ela morrer nos meus braços, minha vida tomou um outro sentido. Ó, tristeza! Quando a irmã morre, ou melhor, enquanto a irmã está naquele processo de morte, ela fala que ela sente tanta tristeza, só que aí ela começa a pensar sobre o jeito que ela vive a vida. Tinha uma prima dela, inclusive, que ela não tinha contato por anos. Ela não falava com essa prima. Olha essa prima foi fazer uma visita. Sabe o que ela disse para mim? Eu fui conversar com essa minha prima. Eu fui me reconciliar com ela. Porque eu comecei a ver, através da minha irmã, que eu estava fazendo o quê com a minha vida? Nada. Brigando por nada. Eu comecei a mudar. Infelizmente, ela morreu. Só que... A irmã dela morreu. A irmã dela, né? A moça, essa senhora com câncer, né? Faleceu com câncer. Essa mulher que eu cuidei, né, que eu ali conversei, que eu ali dei um acompanhamento nesse processo de luto, o que ela trouxe? Dulce, refletir sobre a vida. Sabe que hoje eu concluo? Prefiro ter paz do que razão. Se você não concorda comigo, antes eu ficava indignada, xingava, falava um monte. Hoje eu não quero nem saber. Concorda? Tá tudo bem. Se não concorda, segue seu caminho, eu sigo o meu. Hoje eu escolho paz do que viver na briga e na disputa, no confronto como eu vivia antes. Por que ela pensou sobre isso? Por que ela pensou sobre a vida? E ela começou a dar novos significados aos relacionamentos, à vida, a como ela vive a vida.
porque ela vem com uma tristeza e essa tristeza leva para uma reflexão. Ou seja, a perda da irmã. Tudo bem que estava em luto, mas o luto ele é caracterizado pela tristeza. Com certeza. Ali tem várias, claro, tem várias emoções envolvidas, mas a tristeza é algo muito pesado, mas né? Então, o que acontece? Sim. Ela, através da tristeza, começa a ter um novo olhar de ressignificado, um olhar totalmente diferenciado para ela mesma. Ela começa a melhorar como pessoa. Ela disse isso para mim. Eu agora me sinto melhor como pessoa, só que eu ainda estou meio anestesiada. Normal, né? A irmã faleceu faz pouco tempo, mas ela disse que a visão de mundo dela mudou. Gente, a tristeza a levou a refletir sobre essas coisas. Olha como a tristeza, ela é importante. Só que tem um problema. Você, mulher que está em sofrimento emocional, você deve estar pensando e ouvindo isso tudo e falando assim, mas tá louca, Dulce? Tá doido, Vinícius? Eu não aguento mais viver com essa tristeza. Você precisa identificá-la. Se ela tem algum motivo, você tem que sempre ressignificar. Não nega ela. Não nega. Viva a tristeza e entenda o que você pode mudar com essa tristeza. Tem uma pergunta sobre isso, inclusive, que uma das nossas seguidoras colocou aqui na caixinha de pergunta.